Olá, boa tarde. Nossa equipe entrevistou os candidatos e candidatas à Prefeitura de Belo Horizonte para que você possa conhecer as propostas apresentadas e fazer a melhor escolha no dia 6 de outubro. A candidata Lourdes Francisco, do PCO, é a entrevistada de hoje. Não é só de pediatras, é de muitos especialistas. E como que o PCO está dentro do plano do PCO? Primeiro, contratar imediatamente profissionais especializados e para tirar aquela fila que tem para esperar exames, muito rapidamente tentar providenciar até na área particular para fazer esses exames, porque tem que desafogar o sistema, isso é a princípio. Mas a gente pensa que a saúde não pode passar só por medidas paliativas, igual a gente vê os projetos aí. A gente pensa que saúde, educação, moradia, transportes, né? Não resolve com medidas paliativas. Belo Horizonte é a terceira cidade mais importante do país, tem um sistema de saúde que está precário, não só o sistema de saúde, educação também e transportes, e a gente precisa de parar de pagar a dívida pública para destinar recursos para essas coisas que são vitais na vida da população belo-horizontina. Primeira coisa, as creches, elas devem ser aumentadas, né? Construídas mais creches com um investimento maior. E essas creches têm que ter um atendimento em tempo integral. E outra, com transporte em todos os bairros, né? Quando você fala aí que a gente tem que ampliar, é também não ter medidas só paliativas. A gente precisa de muito mais do que isso. Que também é um investimento maior, que não tem como. Se a cidade arrecada, uma cidade enorme dessa arrecada, e o repasse não volta para ela, porque vai para a dívida pública, então não tem condição de fazer isso por enquanto, do jeito que eu vejo o projeto até de outros candidatos por aí. O IDEB que caiu, eu não tenho assim, um estudo muito aprofundado, mas eu vejo que a educação está na mão de um pessoal aí que está no MEC, que não importa a educação para eles dentro do país, muito menos em BH. Né? A gente vê que a educação, há muito tempo, ela é ditada, ela não vem da própria necessidade nem da opinião dos brasileiros, e essa importação de um modelo que não é nosso, de um padrão educacional que não atende o povo, ela deve ser mudada. Mas, a princípio, dentro do nosso projeto, educação tem que ser educação pública e gratuita para toda a população. Além disso, com um sistema que atenda também as creches, porque quando a gente fala de educação, sem incluir as creches também, o que eu já falei antes, não é uma inclusão. Outro plano nosso é estatizar todo o sistema de transportes, né? E não cobrar tarifa zero, passe livre. Isso aí é porque a gente vê que a mobilidade urbana, os transportes, eles estão na mão de empresários. E tem um repasse para esses empresários que não investem nos transportes. E a gente pensa que um transporte de qualidade, com a frota maior, bem cuidada, uma implementação das linhas do metrô, um crescimento do metrô, traria uma condição para as pessoas que usam o transporte, deles não precisar de colocar tanto carro na rua. Belo Horizonte tem mais carro, parece, do que a população mesmo. E isso aí acaba impactando muito o trânsito, tornando ele caótico. O tráfego, eu até vi outras pessoas falando dele, vi falando de colocar inteligência artificial, até ri disso, né? Porque é outra coisa, gente, que não se atende, não tem como levantar recursos para o trânsito de BH se não mexer na dívida pública. O dia que a gente parar de engordar banqueiro, aí sim, o dinheiro vai ser destinado para nós. E é uma
medida que muitas pessoas às vezes não acreditam, mas é possível assim que a gente fazer formação e organizar os trabalhadores para essa luta. Primeiro que a Guarda Municipal, quando ela começou, a gente acreditava que era um sistema seguro, não violento, uma abordagem tipo de outros países do mundo aí, quanto às pessoas, né? Mas é muito cobrado do brasileiro que ele tem que ser educado, ter bons modos e tal. Mas quando a gente vê uma polícia que maltrata qualquer pessoa na rua, principalmente pessoas nas favelas e em outros lugares, o trabalhador em si, eu vejo a Guarda Municipal como algo negativo, quando ela passa a ser armada, ela persegue os ambulantes, ela maltrata o trabalhador. Então, na concepção nossa, no nosso programa, no nosso projeto, ela tem que ser extinta. Como fazer a segurança? Que o povo fala, vixe, você é sonhadora. Não. As populações, os núcleos, que a gente pretende formar, aqueles núcleos populares, e informar e formar esse pessoal, eles vão dar conta de segurança em cada região, em cada comunidade. É um trabalho difícil. Esse projeto nosso não é um trabalho que se faz da noite para o dia e nem é igual dos outros candidatos que eu vejo eles falar que vai resolver num passe de mágica. Não é isso. Quanto mais a gente aumenta a violência num país onde as pessoas estão sacrificadas com dívida pública, com cartão de crédito, com juro alto, como é que você vai conter isso aí? É com violência? Então, não é uma proposta do PCO. O PCO pensa principalmente no trabalhador, principalmente naquela pessoa que está na rua abandonada, desempregada. Então, o que a gente pensa? Que não deve haver repressão. E essa repressão não pode vir da Guarda Municipal, porque ela não foi criada para isso. Não é que a gente tem nada contra, mas a polícia ela tem nos deixado a desejar. Eu acho sim, o tombamento seria necessário na Serra do Curral, porque é um patrimônio e a gente não sabe classificar de que tamanho que é o patrimônio da Serra do Curral. Nós temos também a gente aceita sim que tem que ter o turismo, né? Mas a gente fica preocupado com a qualidade, porque toda cidade que tem turismo tem uma carestia de preço de tudo. Impacta muito a vida das pessoas, impacta muito a vida do trabalhador, né? E quando a gente também, no nosso plano do PCO, a princípio, a Serra do Curral é uma exceção, mas a princípio a gente não vê a mineração como coisa negativa, porque ela pode fomentar a indústria. Por que a gente pensa assim? Porque fomentando a indústria tem trabalho para as pessoas, a gente tem um grande número de desempregados e a gente precisa de alguma maneira resolver isso. Não é resolver com irresponsabilidade, é com responsabilidade, com formação, colocando o trabalhador à frente da mineração, porque é ele que sabe como trabalhar, como minerar, né? Então a gente pensa isso. Agora, o caso da Serra do Curral não entra nessa pauta nossa como lugar de explorar. Cartão postal de BH, né, a Lagoa da Pampulha. A gente sabe que o governo tem um projeto aí, que tem uma empresa que tem anos que diz que está limpando. Né, acho que é um faz de conta. Né? E outra coisa, a gente tem que responsabilizar a Copasa por aquilo ali. É impossível, é difícil ver uma pauta ambiental que o povo está cobrando tanto nesse momento, que diz que tem que cuidar do clima, tem que cuidar não sei o que mais, e deixar a Copasa jogar esgoto na Lagoa da Pampulha. Isso é uma covardia conosco e com a população que gosta de ver aquilo ali e que se sente bem em ver um lugar tão bonito igual aquele, mas com ele maltratado traz revolta. Plano religioso a gente tem, eu particularmente e o PCO, a gente não tem aquela coisa de religiosidade, mas a gente tem o maior respeito por essa instituição religiosa, todas elas. E a gente não discrimina nenhuma. O que a gente deveria fazer junto com essa comunidade religiosa de cada setor, da católica, da Umbanda, dos terreiros, até dos neopentecostais, a gente se reunia em conselhos populares. É o povo que decide. É uma das medidas que eu penso, se eu for prefeita, colocar o povo no poder. E esse povo decidir, através dos conselhos populares, o que é melhor.
A gente não pode interferir de maneira que causa prejuízo e muito menos uma discriminação a nenhuma religião. O nosso entrevistado de amanhã é o candidato Gabriel Azevedo, do MDB. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas declarou situação crítica de escassez hídrica superficial em 17 municípios. A medida se deve à estiagem e impacta 320 outorgas de direito de uso de água. O monitoramento mostrou que a média das vazões está abaixo do limite, obrigando ações imediatas para preservar os recursos hídricos das regiões. Nas regiões afetadas estão os rios das Velhas e da Prata. A redução de captação de água imposta pelo IGAM varia de 20% a 50% dependendo da atividade. Vamos ver a previsão do tempo para hoje em algumas cidades de Minas. Em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, a tarde será de sol com poucas nuvens. Não há chance de chuva. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 90%. Em Caeté, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com tarde de sol e algumas nuvens no céu, mas sem probabilidade de chuva. A mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 28. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 90%. Em Formoso, no noroeste de Minas, o tempo fica quente. A temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima pode chegar a 34. A tarde será de sol com poucas nuvens. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 80%. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma unidade de conservação ambiental no entorno do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na tarde de ontem às margens do quilômetro 2 da MG 435. Do alto do santuário foi possível enxergar a extensão da devastação provocada pelas chamas. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo e fazer um trabalho de rescaldo, combate a focos de incêndio e monitoramento na área. As chamas não atingiram um conjunto paisagístico religioso no alto da serra, que manteve a programação para acolher os visitantes. Futebol, Atlético e São Paulo se enfrentam hoje pelas quartas de final da Copa do Brasil. As equipes entram em campo às 9h45 da noite na Arena MRV. O Galo venceu o primeiro jogo e avança para a semifinal em caso de empate. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da PUC Minas inaugurou mais uma unidade. O espaço permitirá o atendimento presencial à comunidade. Um novo espaço para atendimento gratuito do NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, foi inaugurado nesta quarta-feira no campus Lourdes da PUC Minas, na região centro-sul de Belo Horizonte, com atendimentos especializados para a população. Nós começamos as atividades aqui desde desse semestre, né? Já temos 2 semanas de atendimento. Os atendimentos do NAF fazem parte de uma atividade de extensão, que é uma parceria do curso de Contábeis com o curso de Direito, onde o objetivo é trazer solução para a população acerca de problemas de natureza fiscal, resolver as pendências e outras questões relacionadas aos aspectos fiscais que envolvem as pessoas físicas e também as microempresas, os microempreendedores. No projeto, em parceria com a Receita Federal, alunos de Ciências Contábeis da universidade oferecem orientações e tiram dúvidas relacionadas, por exemplo, ao CPF, MEI, certidões negativas de débitos, IPVA e IPTU. Eu acho importante porque ele está aqui do nosso lado e ele consegue nos auxiliar no que a gente tem dúvida, sai mesmo da teoria, da sala de aula e traz para a prática, e é muito importante. A minha declaração teve um erro, entendeu? Então eu tinha a receber, como eu não recebi na data, eu entrei lá no site da Receita, houve um erro ou foi do banco ou foi do contador. Então eu quero ver se eu divido esse montante a pagar e tem que pagar, né? Não tem jeito. A iniciativa traz benefícios tanto para os estudantes e o próprio fisco, quanto para a comunidade acadêmica da PUC Minas, que preza por prestar serviços de qualidade à sociedade. Então, é com muita alegria que o NAF nasce aqui no campus Lourdes, porque é da natureza da universidade prestar também serviço para a sociedade. Então, a gente vê o curso de Direito, historicamente, no SAJ, que tem um papel de, junto com professores e alunos, trabalhar exatamente uma intervenção do direito para quem tem menor condições financeiras. Mas não apenas. Na psicologia, também tem um serviço de psicologia com o mesmo papel, de ajudar também assim, a sociedade. Na área da saúde, a medicina veterinária, ela também presta serviço da clínica.
Então, essas 3 áreas já eram fortalecidas aqui no Campus Lourdes, e agora o NAF contemplar também esse papel com um curso tão recente aqui no campus, que é o curso de Ciências Contábeis. Bom, o Núcleo de Apoio Fiscal, né, vai ajudar os alunos a vivenciar, né, na realidade, tudo que eles aprendem em teoria dentro da sala de aula, né, ter esse contato com a comunidade externa, né, isso vai fortalecer a imagem da PUC Minas Lourdes em todo esse entorno que está aqui da região Centro-Sul. Mas, geralmente, o contribuinte procura a Receita Federal identificando o caráter, a situação como é que eu posso te explicar, a condição financeira do contribuinte, ele encaminha para o NAF, porque o propósito do NAF não é fazer concorrência com os escritórios de contabilidade, não faria nenhum sentido. É a gente cuidar do contribuinte de pouca renda. O NAF do Campus Lourdes fica no edifício Dom Cabral, na Rua Sergipe, número 790. Os atendimentos são realizados às quartas-feiras, de 5 da tarde às 7 da noite. E é possível agendar também, iniciar um atendimento online pelo e-mail naf.puclourdes@gmail.com. A nomeação da deputada mineira Macaé Evaristo para o cargo de ministra dos Direitos Humanos é assunto para o cientista político Malco Camargo. Do ponto de vista orçamentário, a capacidade de investimento do Ministério dos Direitos Humanos é ínfima. Uma pasta com volume de recursos bem reduzidos. De outro lado, a capacidade simbólica por representar a defesa de bandeiras históricas e necessárias para serem discutidas em relação à população brasileira, esse ministério se torna essencial. O que aconteceu do ponto de vista pessoal com o ministro Silvio Almeida é algo inadmissível e a ação rápida do governo diminuiu a crise. E Minas ganhou com essa história. A indicação de uma mulher, de uma negra, de uma escritora, de uma deputada estadual por Minas Gerais para ocupar a pasta, reforça a importância de Minas, reforça a luta simbólica, reforça a necessidade de, em relação a questões sexuais, não pode haver perdão para o comportamento masculino. A ação rápida do presidente conseguiu diminuir a crise que poderia escalar e chegar a outros pontos do governo. A escolha da Macaé, nossa deputada estadual aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ajuda sim a conter a crise e mantém na pauta a necessidade da luta dos povos pretos, das mulheres e daqueles que mais precisam de políticas públicas neste país. A partir do ano que vem, mulheres interessadas em se alistar para o serviço militar poderão fazê-lo voluntariamente. O professor de Ciências Sociais, Luciano Gomes dos Santos, tem detalhes desta mudança. Boa tarde, Luciano. Essa mudança nas regras de ingresso no serviço militar pode ser vista como uma reparação? Boa tarde, André. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui na TV Horizonte. André, com certeza eu analiso sociologicamente como um reconhecimento histórico, uma reparação na nossa história brasileira, das nossas forças armadas, né? Aí esse decreto 12.154, colocado agora no mês de agosto, tendo validade a partir de 2025, né, para as brasileiras que completarem ali 18 anos. Me permite aqui também trazer um dado aqui histórico da Maria Quitéria de Jesus, que era uma baiana e ela queria ingressar no exército. Como ela era mulher, não era permitido naquele contexto. Então ela se disfarçou de homem, assumindo a identidade do seu cunhado. E ela foi reconhecida bravamente pelas suas habilidades militares. Então, nós entendemos e analisamos socialmente, além de ser uma reparação histórica, um reconhecimento também a esse desejo das brasileiras que desejam, de fato, assumir esse serviço militar, né, prestando esse serviço à nossa pátria e ao povo brasileiro. E, Luciano, a justificativa usada anteriormente era que as mulheres não têm a constituição física dos homens. Isso pode ser um problema para elas desempenharem as atividades? Nós acreditamos, entendemos, né, do ponto de vista científico, biológico, essa era uma teoria, né, uma teoria cultural que definia os papéis sociais. Ou seja, então as mulheres não poderiam desempenhar, por exemplo, o papel da caça, porque elas não tinham força, habilidade para se proteger historicamente, ou para exercer tantas outras profissões. Mas do ponto de vista humano, essa teoria ela caiu por terra. Então, sejam os brasileiros, as brasileiras, todos podem
assumir as diversas profissões, inclusive as mulheres aí no serviço militar, seja no fronte, caso, né, de uma revolução, de uma guerra. Então, esse argumento, ele não tem validade, porque isso foi justamente colocado historicamente para separar os papéis dentro da própria sociedade, né? A mulher deveria estar em casa para a procriação e cuidar dos filhos. Mas, se nós olharmos hoje, no Brasil, nós temos 37 mil mulheres que servem às Forças Armadas, porém, dedicadas à saúde, ao ensino e à logística. Então, faltava, né, esse reconhecimento e esta abertura, né, já que nós sabemos que o decreto ele não vem como obrigatório para as brasileiras completarem 18 anos, mas como serviço voluntário. Então, esse é um reconhecimento, um respeito do ponto de vista social, cultural e também político, né, com relação à igualdade de gênero e de oportunidades às nossas brasileiras. É uma forma de democratizar as Forças Armadas brasileiras. Democratizar com essa presença da mulher e também o fato de democratizar é o fato da cidadania. Então, nós temos os mesmos direitos e temos os mesmos direitos. Então, com certeza, quando você olha ali para Israel, lá é obrigatório. Eu acredito, sociologicamente, que o alistamento militar, né, ele tem que dar essa abertura, né, para essa igualdade de gênero e essa igualdade de oportunidades, e com certeza as mulheres fazem a diferença onde quer que elas estejam, como elas já fazem nesse serviço que eu citei dentro das Forças Armadas, e farão mais ainda agora assumindo o serviço militar. Tá certo, Luciano. Muito obrigado, viu, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Você também. Muito obrigado a você e a todos os ouvintes. Se você ainda não faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu te convido a conhecer o projeto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no canto para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que ajudam na manutenção e desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além de cuidar de um dos principais patrimônios dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 49% da meta de arrecadação para o mês de setembro. A sua doação é muito importante. Você pode sugerir assuntos para a gente discutir no Horizonte Notícia pelo WhatsApp 31 99680 2910. E para rever reportagens que foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube, é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá.